Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. 12 milhões e 149 mil reais. Esse é o valor que a Câmara economizou nas licitações feitas nesse ano em relação ao valor de mercado dos produtos. Na volta das sessões ordinárias, o principal debate foi a prestação de contas da Prefeitura relativa ao exercício de 2010. Audiência pública, fóruns, depoimentos e um vídeo institucional tiveram o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos de crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Agora, no Jornal da Câmara. Até o momento, em 2014, a Câmara economizou mais de 12 milhões em licitações realizadas na modalidade de pregão. Os contratos vão significar economia por até 60 meses. De janeiro a junho foram 15 pregões. Canetas, folhas de papel, materiais de limpeza, equipamentos de gravação e transmissão de imagem e som. A aquisição de cada objeto e serviço é controlada e executada pelo Departamento de Compras e Licitação da Casa. Aqui, a ordem é economizar. Tudo começa pela fixação do preço máximo de referência para o pregão. A comissão, ela busca hoje no mercado em torno de 3 a 4, até 5 preços. Diz assim, na linguagem de compras, o ideal seriam 3 fornecedores, 3 balizamentos. Mas a gente busca mais, a gente quer muito mais empresas. Para o presidente da Comissão de Licitações e Contratos, a garantia da qualidade do produto ou serviço está na especificação adequada, pois não pode haver exigência de marca. Eu posso detalhar, por exemplo, capacidade, velocidade, compatibilidade, uma série de coisas que provavelmente vão se relacionar a alguma marca. Mas o que nós buscamos fazer? Eu pego 3 marcas boas do mercado e costumo comparar, por exemplo, o que eu vou poder pedir para esse equipamento ter uma qualidade superior, mas ao mesmo tempo que ele não possa ser só da marca X. Uma ponta de tungstênio já é uma coisa diferenciada para uma caneta e que não é restritiva, mas que garante a qualidade dela. A Câmara fixa um preço de mercado limite para compra e aquisição de produtos e serviços. Depois convida várias empresas para participar do pregão público. Ganha aquela que oferecer o menor preço. A ideia é atrair o máximo de fornecedores com divulgação pelo Diário Oficial de Guarulhos, do Estado de São Paulo e por e-mail. A comissão ela fica muito contente quando nós fazemos um pregão com uma quantidade muito grande de empresas, que isso prova que nós vamos ter um debate ali grande, um leilão grande. Então, com isso, quanto mais empresa vier, maior é a briga, melhor vai ser a nossa compra. Somente na aquisição de equipamentos para produção e transmissão de programas para a TV Câmara, a economia foi de 72% em relação ao preço de mercado. Ela está entre as maiores do órgão. Todos os equipamentos nossos, por força de contrato, são 0 quilômetro, ou seja, está chegando tudo novo para a gente. Segundo, a empresa que ganhou, a empresa vencedora da licitação, é uma empresa que já é do ramo e ela é reconhecida, é referência no mercado. Então, a equipe técnica que foi colocada à nossa disposição da própria empresa, que agora trabalha em conjunto com a equipe técnica da TV Câmara, andou analisando como que era, né, até alguns meses atrás aí, as nossas transmissões, e estamos melhorando através de novos equipamentos. Então, a gente pretende colocar ainda nesse mês a transmissão da TV por fibra ótica. O mercado está muito grande, basta buscar, não ter preguiça de pesquisar, não ter preguiça de ir atrás das empresas de boa qualidade. Com o fim do recesso de julho, o trabalho dos vereadores que continuou nos bairros volta a acontecer também no plenário com as sessões ordinárias, sempre às terças e quintas. A expectativa é de aprovar bons projetos para a cidade.
casa vazia só no mês de julho. Agosto começou e a primeira sessão do semestre contou com a presença dos parlamentares para aprovar projetos e discutir questões importantes da cidade. A expectativa é de um semestre produtivo. A expectativa é de volta às sessões, é votar os projetos pertinentes da melhoria da cidade, defender projetos de interesse da população da cidade de Guarulhos. A prefeitura mandou alguns projetos agora que é de interesse da cidade, a gente vai avaliar e votar aí ao longo do semestre. Vai votar o projeto lá da questão das cotas, principalmente habitação, desafetação de áreas para fazer habitação para a população mais necessitada. Também com foco na questão habitacional, o vereador professor Jesus, do PDT, falou dos trabalhos que já estão sendo realizados. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o prefeito e eu fui uma das pessoas que questionei exatamente sobre isso, até porque eu participei andei conversando com algumas pessoas da invasão no Jardim Presidente Dutra, porque ali é o meu reduto, são ex-alunos, amigos, e a gente sabe que aconteceu também no Micail, no Vila União, e conforme o prefeito, até ele falou que nós estamos fazendo um trabalho muito árduo sobre a Minha Casa Minha Vida, tentando retirar essas pessoas que estão em área de risco para que realmente possa entrar num apartamento, numa casa, onde tem uma estabilidade maior. E com certeza, se esse projeto vier, nós temos que realmente trabalhar com afinco para que possamos votar e dar dignidade, dar moradia para as pessoas, porque isso elas precisam. Vereador de oposição Gilvan Passos, do PSDB, falou da intenção de aprovar tudo que for bom para a cidade e da expectativa de que mais projetos sejam sancionados pelo prefeito. Não adianta nada ser aprovado aqui nesta casa e, infelizmente, não ser sancionado. E na primeira sessão do segundo semestre, o principal ponto de pauta foi a prestação de contas da Prefeitura relativa a 2010. A Câmara aprovou as contas com 22 votos a favor, 3 contra e 1 abstenção. A votação gerou polêmica entre a base do governo e a oposição, porque os demonstrativos haviam sido rejeitados pelo Tribunal de Contas do Estado. No primeiro parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE, em novembro de 2012, os procuradores alegaram que a Prefeitura não atingiu o investimento mínimo de 25% do orçamento em educação. O órgão calculou que Guarulhos tinha investido 21,89%. Após revisão e parecer final, de janeiro deste ano, o percentual subiu para 24,87%. É apenas um parecer, não é um julgamento. Porque o que o tribunal não considera como gasto em educação, nós consideramos. O que nós gastamos em esporte, cultura, nós consideramos sim gasto em educação, os gastos com uniforme. E ao tribunal desconsiderar isso, a Câmara, que é quem tem a capacidade de aprovar, entendeu perfeitamente que a Secretaria gastou mais que 25%. O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, apontou que o dinheiro empenhado com obras não poderia ser considerado gasto em 2010. Teve alguns equipamentos que houve reforma e construção que ele não pagou as construtoras que efetuaram. Eles empenharam o valor, mas não pagaram. Então eles não gastaram 25% da educação. Eles pagaram com exercício posterior os valores. Então, em 2010 não gastou 20% da educação, é errado. O Tribunal de Contas entende que se a obra estar empenhada e não estar concluído, então se não foi pago, não pode ser contabilizado. Então, nós entendemos o seguinte, que não dá para pagar uma obra que ainda não foi concluída. Então, nós entendemos que nós aumentamos, ficamos mais próximos do 25%, considerando o ano base anterior, porque nós continuamos gastando mais que o percentual de 25% na educação do município. Nosso parecer da oposição foi de acordo com o Tribunal de Contas, foi irregular. Nós vamos encaminhar agora para o Ministério Público, isso aí vai gerar uma ação judicial e será discutido no Judiciário. Os critérios para classificar gastos em educação são fixados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Prefeitura aplicou dentro dessas regras. O Tribunal considerou algumas ações, vamos supor, uma semana cultural. O Tribunal considerou que não tinha
não deveria ter sido computado esse gasto com educação. A prefeitura considera que sim, então é esse tipo de divergência. Nós estamos comunicando para o tribunal que ocorreu essa deliberação plenária e finaliza aí a ação do Tribunal de Contas. No próximo bloco, conheça o projeto TEAR, de apoio a pessoas em sofrimento psíquico. Nós voltamos em instantes. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. O doutor Alexandre Dentista, vereador pelo PSDC, apresentou um projeto de lei que busca garantir transporte gratuito para pacientes pós-parto do Sistema Único de Saúde. Entenda melhor a proposta. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, que apresentou na casa o PL 3019 de 2014 e cria o serviço gratuito de transporte a pacientes pós-parto no SUS. Vereador, obrigada pela sua entrevista. O que é exatamente esse projeto? Explica para quem está em casa. Eu fui procurado por algumas mães que as pessoas saem de um parto e depois tem que ir para um ponto de ônibus, pegar um ônibus, um transporte para ir para casa. Então eu estou tentando exatamente auxiliar essas mães pós-parto, que quando ela sair do hospital, ela tem uma condução diretamente para a sua residência e também dando o direito do acompanhante ir para casa junto com o bebê depois do parto. Essa é a ideia do projeto. Então, quando a gente lê aqui, cria o serviço gratuito de transporte, não é que o senhor está sugerindo que a pessoa vá para o ponto de ônibus e vai andar de graça no ônibus, não é isso. A Secretaria de Saúde tem que colocar à disposição, então, um carro. Esse serviço gratuito é um serviço gratuito exclusivo para a pessoa naquele momento, não é isso? Com certeza. A ideia não é um transporte gratuito, porque eu tenho alguns projetos tramitando na casa, inclusive eu tenho uma lei aprovada na cidade sobre transporte gratuito para pacientes sem tratamento com HIV. Como eu tentei para hepatite crônica, tentei também para fisioterapia e apanhei nesse projeto. Ele foi aprovado na Câmara Municipal e foi vetado pelo prefeito da cidade. E não é isso, a ideia não é isso, não é que a pessoa pega um ônibus. Eu também vejo uma dificuldade de uma mãe que acaba de sair de uma cirurgia, tá? E ela tem que pegar um ônibus.
Então, eu estou exigindo que a Secretaria da Saúde dê condições da pessoa ter um transporte. Um carro, de forma nenhuma, é uma ambulância. Porque ser um transporte muito caro, tá entendendo? Porque nós não temos, para a população de 1.013.000 habitantes, nós não temos ambulância suficiente para atender a nossa população. Agora o que acontece? A Secretaria da Saúde tem que ter a responsabilidade de arrumar um transporte para ela. Tá? Pode locar um carro, fazer uma parceria de uma locadora, tal. Tem que ter carro à disposição. E não ônibus, alguma coisa de um conforto melhor para a mãe, para o bebê que acabou de nascer e para o acompanhante dessa mãe. O meu projeto prevê também o apoio até para um acompanhante. E a gente não é o ônibus, como o senhor diz, e não é a ambulância, como o senhor disse que não teria esse gasto. E se a pessoa foi para casa, foi liberada pelo hospital, é porque não precisa dos cuidados do transporte de uma ambulância, né? Sim, sem dúvida. A preocupação maior é que a mãe também não pegue ônibus, não é só o fato dela ir até o ponto de ônibus e ficar esperando o ônibus. É desconfortável a pessoa subir num ônibus, de repente um ônibus lotado. A mãe tem que ter um pouco mais de conforto para ir para casa depois do parto, tá? Principalmente, lógico, as pessoas carentes, apesar que o meu projeto não prevê que é para pessoas carentes, porque a saúde é universal, a saúde é direito de todos. Então, meu projeto prevê que a mãe pós-parto, depois que teve seu neném, tá? A prefeitura, a secretária da saúde tem que ter a responsabilidade de arrumar um transporte para ela. Entendeu? Não um transporte que a ambulância nós temos na cidade, que é muito pouco para atender a nossa população. Um transporte, desde que não seja um ônibus lotado, um transporte com maior qualidade para aquela mãe e para aquele bebê que acabou de nascer. E não entrar num ônibus com um recém-nascido é uma questão de saúde pública também, né? De repente até economiza dinheiro aí, porque a criança não tomou vacina nem nada, está exposta. É verdade, acaba de nascer e de repente pega uma contaminação, está no meio de tanta gente. Além do desconforto, que de repente você vai passar uma criança num ônibus apertado, você entendeu? Machucar uma criança. Por isso da ideia que a Secretaria tem que ter essa responsabilidade de poder dar esse transporte para essa mãe e esse bebê que acabou de nascer. A ideia do projeto é exatamente esse. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista. Parabéns pela propositura do projeto. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. E já que o assunto é saúde pública, nós vamos agora conhecer o projeto TEAR. Ele tem o objetivo de auxiliar na evolução e tratamento de pessoas em sofrimento psíquico. Ocupar a mente. Trabalhar e garantir renda quando a sociedade já não acolhe. Assim, são os dias no projeto TEAR, com atendimento a pessoas em sofrimento psíquico, como depressão e esquizofrenia. A proposta do projeto ela foi pensada a partir das ações que são contra o manicômio, né? A gente chama de serviço substitutivo. Então, ao invés da pessoa ficar simplesmente internada ou dentro de um espaço fechado, a gente oferece uma outra proposta de inclusão, que é através das atividades que a gente propõe aqui. Com oficinas de marcenaria, papel reciclado, tear e costura e vitral, por exemplo, o espaço conta com uma loja que comercializa os objetos feitos pelos participantes. Uma maneira de reintegrá-los à sociedade. A gente faz uma garantia de direitos, né? O direito humano, que é o trabalho, né? A gente dá essa condição na vida dessas pessoas, né? E a gente vem percebendo que transforma realmente a condição social, né? Que antes a gente tinha uma condição somente de doença, para transformar em cidadãos, em artesãos. O projeto TEAR foi criado em 2003. Ele oferece inclusão social a pessoas em sofrimento psíquico. Oferece também geração de renda, mas mais do que isso, faz a diferença na vida delas. Me ajudou bastante a mudar o que eu era antes, né? Porque quando antes da crise eu tinha alegria, brincava, bagunçava, né? Antes de entrar em crise. Aí depois que eu entrei em crise eu comecei a ficar deprimido, comecei a me esconder, ficar em lugar escuro. Eu não conseguia fazer quase nada, ficava com aquela preguiça, né? Mas há 5 anos atrás, aí minha mãe, eu fiz 3 entrevistas, na terceira eu acabei aceitando ficar. Aí depois de um tempo eu comecei a melhorar na minha vida, eu mudei o jeito que eu era antes. Hoje não tenho a depressão, pra mim acho que é como se não existisse mais, né? E a esquizofrenia ainda continua, que ainda tem aquelas visão, essas coisas, né? Mas depois que entrei no projeto mudou muito a minha vida, para melhor. O projeto TEAR atende atualmente cerca de 100 participantes. Eles chegam ao TEAR com encaminhamento do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial da cidade, por exemplo, procuram um local por iniciativa própria ou de algum familiar.
Atualmente, o grupo está aberto para novos participantes. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, na Rua Silvestre de Vasconcelos Calmon, número 92. Mais informações pelo site projetotear.org.br. No próximo bloco, a Câmara de Guarulhos dedica atenção especial às crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Você confere agora a agenda da Câmara para a semana que se inicia hoje. Na terça e na quinta, às 2 da tarde, acontecem as sessões ordinárias da Câmara. Na quarta, às 7 da noite, tem uma audiência pública da Comissão de Obras. E na sexta, também às 7, uma sessão solene no Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão, homenagem aos Wise Men Club. Tirando a sessão solene, todas as atividades são no plenário da Casa. Na última quarta-feira, o plenário foi palco de um encontro que discutiu propostas para a pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos. O foco principal foi a busca pelos direitos da criança e do adolescente com deficiência intelectual. Mais de 12 horas de trabalho. Reuniões, discussões e fóruns temáticos movimentaram o plenário da Câmara. Em pauta, a deficiência intelectual nas crianças e adolescentes de Guarulhos e o que pode ser feito para que eles tenham direitos assegurados. Devido a esse tipo de doença tomar muito tempo do pai, da mãe ou do cuidador, na verdade, acaba a pessoa não tendo assim, acesso aos seus direitos. Hoje o Brasil ele é o país mais rico em leis voltadas à pessoa com deficiência. Porém a sua aplicabilidade depende muito da vontade política, depende muito dos movimentos, buscarem realmente com que esses direitos sejam sempre respeitados. Se a pessoa com deficiência tiver esse entendimento de que ela é um ser detentor de direito, se quiser que seja respeitado esse direito, ela tem que levantar, se mostrar e aparecer. Os participantes discutiram mais de 50 propostas que serão encaminhadas ao poder público e à iniciativa privada para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência em Guarulhos. Uma audiência pública finalizou o dia bastante produtivo. Nós tivemos Secretaria de Serviços Sociais, Secretaria de Educação, Ministério que veio ser representado, sindicatos, associações. Foi muito rico, realmente muito rico. A minha vida valeu a pena por essas 12 horas que eu dediquei a isso aqui. A gente tem um país que tem uma cultura ainda de exclusão. E a gente que tem que mudar isso, né? Fazer com que as pessoas estejam aparecendo, que o debate esteja sendo feito. Hoje, são mais de 380 mil pessoas com algum tipo de deficiência na cidade. Quase 13.500 possuem deficiência intelectual.
Por isso, a importância da criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. São 18 vereadores. Com a Frente Parlamentar, nós iremos discutir a deficiência de uma forma global na nossa cidade. Existem os núcleos de AEE, existe toda uma proposta de inclusão da pessoa com deficiência intelectual junto à rede escolar. Nós temos a questão do BPC na escola, existem vários programas para cativar e motivar com que as pessoas com deficiência participem da educação. E para dar um colorido ao evento, o Coral das Casas André Luiz encantou o público. E deixou a mensagem de que é importante que as próprias famílias aceitem os filhos com deficiência e superem sempre os obstáculos. Que as mães não desistam de seus filhos, que através de um documentário que a gente fez, descobrimos que se a mãe não desistir do filho, existe uma grande chance da criança poder estar se desenvolvendo bem. Nós nos despedimos de você com trechos da reportagem sobre paralisia cerebral realizada pela TV Câmara em parceria com a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. O Jornal da Câmara volta na próxima segunda, às 1:45. E o vídeo na íntegra você encontra em nosso site e no Facebook. Até a próxima! Não pode desistir. Tem que ir lutar pelos seus filhos, porque eles são uma criança normal. E não pode desistir nunca. E eu conto com Deus. Se a gente não tiver fé e crer em Deus, a gente não vence nenhum tipo de doença. A paralisia cerebral é uma lesão que, em geral, acontece por falta de oxigênio no cérebro. É um comprometimento físico por uma causa cerebral. Mesmo que a pessoa tenha condições ósseas e musculares para o movimento, não há o comando adequado do cérebro. Então, acontecem as limitações físicas, às vezes associadas às intelectuais. A pediatra Ivana Remorini Rizzi é diretora clínica das Casas André Luiz e trabalha com pacientes com paralisia cerebral, PC como chamam por lá, há 25 anos. A instituição que recebeu nossa reportagem atende cerca de 200 pacientes com PC. Lá, a médica contou pra gente alguns fatores que podem causar a paralisia. Nós podemos ter causas, sim, genéticas. Então, já no momento da formação, da troca genética, da fecundação, podem acontecer algumas alterações, algumas até que podem ser hereditárias, enfim, algumas alterações que podem ocasionar esse comprometimento. No decorrer da gravidez também podem acontecer algumas alterações, algumas infecções congênitas, por exemplo, podem afetar esse desenvolvimento infecções na mãe. Na mãe, que a mãe adquire, que pode comprometer o feto. Por isso, talvez a importância, não sei se estou dizendo besteira aqui, de vacinas durante a gestação, as vacinas não influenciam. De um pré-natal adequado. Certo. Fazer tudo o que precisa. O pré-natal existe justamente para isso, para orientar e para impedir que se desenvolva uma gestação que possa vir a ter um risco pro feto, pro embrião na fase de formação ainda, né? E existem causas também, e isso é uma causa muito frequente, que no momento do parto. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em anóxia, falta de oxigênio ao nascimento. Aí isso. Então, a anóxia neonatal, ela é uma falta de oxigênio no momento do nascimento. Então é um momento extremamente importante, na hora que se corta o cordão umbilical, que ele deixa de receber o oxigênio via mãe, né, da mãe, e ele começa a respirar. Nesse momento pode acontecer alguma intercorrência que faça com que essa oxigenação comprometa, seja tão dificultosa que comprometa o cérebro. Entendi. Neste momento. Então a gente tem uma causa muito frequente de paralisia cerebral, essa anóxia neonatal, que é a falta de oxigênio ao nascimento. Arthur tem 5 anos e sofreu com a falta de oxigênio no momento do nascimento.
A consequência, paralisia cerebral. A perspectiva médica, talvez a mais difícil para uma mãe. Olha, ele vai vegetar. Ele vai ser uma criança vegetativa.